Fala galera, beleza? Fred na área. Como prometido, vou trazer o módulo de segurança orgânica pra gente, beleza? Daquele jeito, sem enrolação, direto ao ponto, aqui é a revisão, beleza? Batidão mesmo, vamos tentar abordar tudo isso aí em um vídeo só, para não ficar muito extenso. Aqui é a revisão, cara, parte do pressuposto que você já estudou, você precisa dar uma olhada em algum tópico ou outro que passou desapercebido. E é isso, serve para isso, para revisar, beleza? Depois ir lá no simulado, ir lá no sistema de questão e amassar, fechou? Então, agente da Polícia Judicial, Segurança Orgânica para o STM. Vamos abordar todo o edital, tá? Toda a parte de segurança orgânica, vamos tentar abordar aqui nesse vídeo. Na parte 1, que é essa aqui, vamos falar de fundamentos, princípios e definições, segurança corporativa, análise de riscos, planejamento de contingências, segurança da gestão das áreas de instalações, identificação de vulnerabilidade, de ameaças e segurança patrimonial, beleza? Segurança de áreas de instalações. Essa parte é até o tópico 5 do edital aí. Também chamada de segurança empresarial ou institucional. Consiste na adoção de medidas e procedimentos de proteção de caráter geral, fiscalização e controle de acesso de locais considerados perigosos, seja para visitantes, seja para os recursos humanos da empresa. Abrange também demarcação, bloqueios e rigoroso controle de acesso a locais considerados sensíveis. Então, falando de segurança orgânica, já vem esses dois conceitos em mente, certo? Se não, tem alguma coisa errada aí, beleza? Tem que vir. Perigoso e sensível. E o que é isso? São perigosos todos os materiais, equipamentos, processos, operações, áreas, instalações, dependências e ambientes, cargos ou funções cujo grau individual de perigo implique, direto ou indiretamente, risco ou ameaça, beleza? Por exemplo, arquivo de processo, servidor de rede, cabine de energia, tranquilo, isso é perigoso. Sensível. São sensíveis todos os materiais, equipamentos, processos, operações, áreas, instalações, dependências e ambientes, cargos ou funções, dados, informações ou conhecimento, cujo valor, natureza ou importância exerce direto ou indiretamente grave influência sobre a regularidade, normalidade ou continuidade da atividade institucional. Então, são sensíveis centrais de vigilância, de telecomunicações, processamento de dados, os CPDs, né? CFTV, geradores de tanque GLP. Beleza. Círculos concêntricos para áreas e instalações. A gente viu círculos concêntricos para segurança dignitária já, que a gente vai olhar para áreas e instalações. O que são círculos concêntricos para as áreas e instalações? É a proteção, né? Feita. Então nós temos a segurança dividida em 5 partes, tá? Vai partir do mais simples para o mais complexo, começando do periférico, tá? A contagem é 1, 2, 3, 4, 5, são 6, né? Não, são 5. Periférico, rotineiro, mediano, elevado e excepcional. Por que? Isso aqui foi objeto de prova já, da Polícia da Câmara, tá? Lá em 2014. Você tinha que saber a contagem, qual era a mais externa, tá? E se a mais externa era 5 ou 1. No caso é a primeira, tá? A mais externa é a primeira. Beleza? Então, começando pela excepcional. Segurança excepcional, que é a do meio aqui, ó. É a mais interna. Sensibilidade ou periculosidade, cujo acesso é restrito à pessoa estrita e institucionalmente envolvida nas atividades. Beleza? Exige credencial ultra secreta. Para elevada, normalmente exige credencial secreta. Excepcional, elevada, mediana, rotineira, periférica.
tá? Ultra secreto, secreto, confidencial, reservado, cadê? Deu ruim aqui. Confidencial, reservado e não precisa. Então, elevada, que é a segunda de dentro para fora, tá? No caso seria a quarta camada, beleza? Pelo que eu expliquei aqui, tá? Segurança elevada. Normalmente exige credencial secreta. Segurança mediana. Normalmente exige credencial confidencial. Segurança rotineira. Normalmente exige credencial reservada. A rotineira é para pessoas que têm necessidade de trato funcional, negócio com atividades envolvidas no local, beleza? Mas que não deve ser de domínio público. E aí na periférica, sim, são áreas de instalações isentas de sensibilidade ou periculosidade, não exige credencial de segurança, são áreas públicas. E aí mais conceitos importantes, pontos críticos e de risco. Pontos críticos são determinadas áreas e instalações que podem sofrer danos reais que provoquem perdas. Um CPD, por exemplo, é um ponto crítico. Tá? Ponto de risco são áreas e instalações que podem causar danos. Podem causar danos, podem sofrer danos. Tá? Então, ponto crítico, podem sofrer, é crítico. Agora, o ponto de risco, podem causar. Beleza? E constituem por si mesmas riscos ou ameaças contra os ativos. Um depósito de inflamáveis. Tá? Então, risco, depósito de inflamáveis. Crítico, CPD. E aí, analogicamente, né, pontos críticos normalmente são instalações sensíveis, áreas de instalações sensíveis, e pontos de risco normalmente são áreas de instalações perigosas ou periculosas. Tá? Risco é sensível e crítico não, risco é perigoso e crítico é sensível, tá? Crítico é sensível e risco é perigoso. Beleza. Vizinhança são os vizinhos mais próximos, tá? O que quer que seja mais próximo ali. E arredores são os vizinhos menos próximos. Aí, só para título de não passar em branco mesmo, vizinho não seleciona. A gente tem que conviver com eles. Segurança passiva e ativa da segurança de instalações. Segurança passiva consiste em ações ou atividades da segurança de áreas e instalações com caráter eminentemente defensivo. Exemplos de segurança passiva: equipes, equipamentos de filmagem, alarmes de intrusão e agentes caracterizados. Emprego de animal, ele pode ser tanto passivo quanto ativo. Segurança passiva pode existir ações ofensivas, mas há de se observar o caráter defensivo. Segurança ativa, caráter eminentemente ofensivo, tá? E embora de perfil evidentemente ofensivo e mais propriamente voltado contra risco ou ameaça, a segurança ativa pode abranger atividades ou ações defensivas, prevalecendo sempre o caráter ofensivo das medidas adotadas. Então elas se interligam, né? Se for eminentemente ofensivo, é segurança ativa. Defensivo, segurança passiva. Como exemplo, nós temos aí o emprego de animais novamente, que pode ser ativo ou passivo. Equipes de controle de distúrbio, circuitos eletrificados e agentes químicos. Tá? Medidas estáticas e dinâmicas. Estáticas. Barreiras e equipamentos utilizados em sistemas de segurança que visam inibir e impedir ações criminosas, bem como garantir mais eficiência. Então, são as barreiras perimetrais, CFTV, alarme, porta giratória,
Ah, mas porta giratória mexe, não é dinâmica? Não, pô, é estática, tá parada a porta lá, ela só gira no eixo, beleza? Catraca, mesma coisa, portinhola, clausuras, show? As dinâmicas, aí sim, atuação inteligente do agente de segurança, com pessoa capacitada para fazer a segurança física das instalações e dos dignitários. Medidas dinâmicas, identificação pessoal, abordagem à distância, contato telefônico, vigilância atenta, beleza? Triângulo do crime é composto por motivação, oportunidade, técnica, conhecimento. Quais que a gente pode atuar? Apenas na oportunidade, que é não deixar uma situação oportuna. Na motivação a gente pode atuar? Não. Na técnica, no conhecimento também não. Na oportunidade a gente pode, beleza? Isso aqui o criminoso vai se sentir motivado, vai ter a técnica e conhecimento, e se ele tiver a oportunidade, ele vai agir. Se ele não tiver, ele não vai agir, tá? Então, tem que ter os três lados, os três vértices, né? Melhor dizendo. Não podemos atuar na motivação, nem na técnica. Só é possível atuar na oportunidade. Barreiras. Muito simples também, tá, cara? Só bater no edital mesmo. Barreira natural, barreira artificial, barreira animal. Natural, que é discurso de águas, lagos, lagoas, elevações. Artificial, muro, cerca, alambrado. Animais, peixes, cachorro, gato, papagaio. Gato não, mas ganso, marreco, rapaz, eu nunca vi um bicho tão agressivo igual o ganso, tá? Pelo menos a experiência que eu tenho, né? O bicho pra fazer segurança de fazenda, cara, de chácara, é excelente. Iluminação. Temos as iluminações também, ofensiva e defensiva. Pô, tu chega no prédio bonitão lá e tem aquele holofotezão virado pro prédio. Aí tu fala, pô, aí vão ver o prédio, né, de qualquer lugar. Mas aquilo ali é uma medida de segurança, certo? Uma medida de segurança de iluminação defensiva, privilegiando instalações internas da empresa, áreas adjacentes, que não vai permitir nenhum criminoso se esconder, beleza? E a ofensiva é de dentro para fora, é para ofuscar a visão, beleza? Outros fatores relevantes para a segurança física: a temperatura, o terreno. A temperatura, porque no frio a galera fica mais quieta, né? Mais comprimida ali, mais acuada. No quente fica mais estressado, mais explosivo, mais ansioso, beleza? O terreno, preferencialmente plano, porque se eu tiver um relevo, um desnível, porque o cara pode se esconder ali no buraco, por exemplo, né? Fator relevante. Próximo ponto, parte 2. Vamos falar dos conceitos, modelos e equipamentos, funcionamento de barreiras físicas, sistemas de controle de acesso, monitoramento, CFTV. Show. Avante. Segurança eletrônica para proteção de empreendimentos, detecção de alarmes perimetrais, circuito fechado de televisão, prevenção, detecção, combate a incêndio, controle de acesso a pessoas, veículos, materiais e produtos, sistemas de comunicação. Falando óbvio, o que você já sabe, cara, é revisão. Os sensores são responsáveis por acusar os movimentos, isto é, literalmente dar o alarme. As centrais de processamento, aqui são definições, né? Sensores acusam o evento, dá o alarme. Central de processamento recebe e interpreta o alarme, né, os sinais emitidos, e aciona reações contra os eventos. E centrais de monitoramento, ou centrais de segurança, são centros de operações de onde são monitoradas várias centrais de processamento. Beleza? Então tem um sensor lá no prédio, aí tem uma salinha que é
a central de monitoramento, e dentro dela tem várias centrais de processamento. Central de segurança, que é a mesma coisa de central de monitoramento, beleza? A maior parte dos doutrinadores e o CESP acompanha, entende que a central de segurança, o local onde devem estar centralizados todos os serviços de segurança. Tá? Então, para o CESP, é na central de segurança que devem estar centralizados todos os serviços de segurança. Sensores. Sensores podem ser internos e não internos, tá? Não é interna e externa, é interna e não interna. Aí sim, dentro de não interna a gente vai ter externo e perimétrico, beleza? Então, os internos. Como que os sensores funcionam? Eles são classificados com base no seu princípio de funcionamento, que é a causa que desencadeia o alarme. Então, pode ser por abertura, ruptura, manipulação, vibração, movimento, detector de ruído, sensor de choque ou sísmico, detector de dupla tecnologia. Os não internos podem ser externos e perimétricos. Os externos, todos localizados fora da edificação, e os perimétricos, localizados sobre as barreiras físicas do limite perimétrico das instituições. Cerca elétrica, tá? Cerca viva, concertina, alguma câmera que está ali apoiada ou fixa no muro, voltada para o lado de fora da rua, do perímetro, beleza? Perimétricos, aqui os exemplos: cercas eletrificadas, cabos microfônicos de vibração, tá? Cabos enterrados de sensor, né? Circuito fechado de televisão, CFTV. São sistemas integrados de geração de som e imagem que permite monitorar ambientes próximos ou remotos em tempo real. Opera com armazenamento de áudio e vídeo em vários ambientes, possibilitando expressiva economia de meios de toda a natureza na segurança das áreas de instalações, dependências e ambientes. Patrulhamento preventivo possibilita, né? O que o CFTV possibilita? Patrulhamento preventivo e ostensivo em áreas de grande concentração, gravação permanente de imagens em áreas patrulhadas 24 horas, emprego direto na substituição de mão de obra, beleza? Mais recursos do CFTV: gravador digital de vídeo, câmeras fixas, câmeras móveis. Aqui são, eu não acredito que vai ter alguma questão especificando o tipo da câmera, mas vamos abordar aqui. Caiu para a polícia do Banco Central, né? Que é a segurança institucional na época. Caiu sobre o Black Vision, tá? Perguntando se durante o dia o Black Vision, se ele tivesse ativado, ele ficaria melhor. E sim, tá? Durante o dia o Black Vision ativado permite eliminar todas as sombras ali, reduzir, né? E deixar a imagem mais clara e melhor de visualizar, tá? Mas tem os tipos aqui, ó, de câmeras fixas, por exemplo, Day Night, Infrared, infravermelho e dia e noite, né? Câmeras móveis, PTZ e Speed Dome, que são aquelas... Cadê? Acho que tem aqui no... Eu botei na capa. Aqui, ó. Essa aqui. Ele pode se movimentar, né? Para direita e esquerda, para cima e para baixo. Essa cápsulazinha aqui. Essa cápsulazinha aqui. Certo? Então, 32, né? Mini câmeras, placas de captura, servidores de vídeo. Tudo isso compõe o CFTV, beleza? Mesa controladora, as lentes. Isso aqui foi objeto de questionamento também, alto-íris. Lente alto-íris é o que vai fazer a leitura da íris, tá? Sem mistério. Software de gestão. Então, aqui tem alguns equipamentos, ó, típicos do CFTV. Câmera fixa, fonte de alimentação, mini dome, speed dome,
O mini-DOM é fixo, tá? E o speed-DOM ele se locomove, ele mexe. PTZ, câmera zoom, os monitores, DVR para gravar, mesa controladora, matriz, câmera fixa. Controle de acesso. Compreende todas as atividades, medidas e procedimentos, dos quais resultem específica ou acessoriamente limitação ou controle de circulação de acesso de tudo e todos no âmbito de uma instituição. Limita e controla não só a circulação e acesso de pessoas, mas de veículos, visitantes, material, documento, inclusive os conhecimentos. Controle de acesso para o CESP. O controle de entradas permitidas são pontos fixos de segurança, denominados de portaria, tá? Então são sinônimos, em que a segurança deve controlar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais. Controle de proteção de entradas não permitidas são aquelas saídas e entradas que não são comuns, né? Estão sempre fechadas ali para uma onde não pode passar pedestre normalmente, carga e descarga, tá? E aí, o que acontece? As invasões, via de regra, ocorrem pelas entradas permitidas, tá? Pelas entradas permitidas, pelas portarias. Porque pela segurança, as entradas não permitidas, elas têm barreiras mais intimidadoras, né? Que não, nem sempre, o agente de segurança, certo? Então, a fiscalização, controle e vigilância devem ser constantes e abranger todos os pontos do perímetro de segurança, de modo a inibir que impeça qualquer ação criminosa, ressaltando que a atividade de segurança diária em instalações tem caráter preventivo. Duas questõezinhas aí, ó, de controle de acesso do CESP, Polícia Judicial TJDFT. O controle de entradas permitidas apoia-se basicamente em dois sistemas, o de identificação e de guarda, tá certo? Beleza? Entradas permitidas vai identificar e tem a guarda do perímetro, da entrada no caso. Ó, apoia com acento, hein? Isso aqui não tem mais não, de 2008. Polícia Judicial TRE Alagoas 2004. Questões antigas, né? Mas questões que abordam de fato o assunto. As medidas de prevenção de entradas não permitidas são aquelas que visam impedir, dificultar ou detectar a entrada de alguém nas instalações que se quer proteger. Fazem parte dessas medidas a colocação de barreiras perimetrais, iluminação correta, instalação de sistema de alarmes e de comunicação e serviço de guarda. Perfeito, certo também. Vamos para o próximo ponto. Segurança da informação. Ponto 8 do edital. Segurança da informação, noções de integridade, confidencialidade e disponibilidade. Aqui não caiu autenticidade, mas a gente vai olhar, tá? Não cai demais. Vulnerabilidades, ameaças, identificação de códigos maliciosos e condutos preventivos. E vamos passar por uma série de ameaças aí, cara. É bem leitura mesmo, bem maçante, mas faz parte do estudo, beleza? Então, parte 3, segurança da informação. Abordando as noções e as ameaças, basicamente. Então, ameaça é a ação de uma pessoa, situação ou fenômeno que seja considerado um perigo para a disponibilidade do recurso ou para o seu uso indevido. A ameaça, então, é tudo aquilo que pode comprometer a segurança do sistema, podendo ser acidental, falha de hardware, erros de programação, desastres naturais, erros de usuários, bugs de software ou deliberado. Então, uma ameaça pode ser acidental ou pode ser deliberada. Roubo, espionagem, fraude, sabotagem, invasão de hackers e outros. Lembram aqui que sabotagem pode ser física, né? Normalmente é física. Segurança de informação. Vulnerabilidades são os elos fracos da corrente. São as lacunas, né? Lacunas existentes na estrutura física, lógica ou administrativa com potencial de ser explorado pelas ameaças, vindo a causar danos.
Então lembra lá que a gente falou em segurança, acho que foi em segurança de dignitários. Vulnerável vai ser explorado pela ameaça, que vai causar dano. E dano é perda real. Beleza? Tudo interligado. Os 4 atributos, né? O edital só trouxe 3, não trouxe autenticidade, mas vamos olhar. Também conhecido como princípios básicos: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Confidencialidade: a garantia de que a informação não será conhecida por quem não deve. Confidencial. Integridade: a informação deve ser mantida na condição em que foi liberada pelo seu proprietário, garantindo a sua proteção contra mudanças intencionais, indevidas ou acidentais. É a mensagem íntegra. Disponibilidade: é a garantia de que a informação deve estar disponível sempre que o usuário necessitar. Beleza? E a autenticidade, coloquei aqui, ó, tá fora do edital, é a capacidade de garantir a identidade de uma pessoa que acessa informações do sistema ou de um servidor com quem estabelece uma transação. Ameaças e vulnerabilidades mais comuns em tecnologia da informação. Temos os golpes na internet, né? Furto de identidade é o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, que pode acabar entrando aqui, ó, no 307 do Código Penal, tá? Falsa identidade. Maior gravidade, o que acontece? Crimes cibernéticos, estelionato, os golpes na internet são, em sua maioria, feitos pelo furto de identidade. O furto de antecipação de recursos é aquela qual um golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações confidenciais ou realizar um pagamento adiantado. Phishing. O golpista tenta obter dados pessoais financeiros pela utilização combinada de meios técnicos em engenharia social. É a pescaria, né? Farming. Tipo específico de phishing, que envolve redireção de navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no DNS. Boato ou hoax são as fake news, né? É uma mensagem que possui um conteúdo alarmante ou fácil, geralmente tem como remetente ou aponta como autor alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. E aí, aqueles são os golpes. Agora vamos ver os ataques da internet. Exploração de vulnerabilidade, varredura em rede, falsificação de e-mail, interceptação de tráfego, força bruta, desfiguração de página, negação de serviço. O objetivo desses ataques não é invadir nem coletar informações, mas sim exaurir recursos e causar indisponibilidade do alvo. Códigos maliciosos, malwares. Vírus é um programa ou parte de um programa, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas de arquivos. Worm, ou verme, é um programa capaz de se propagar automaticamente, essa é a diferença para o vírus, pelas redes enviando cópias de si mesmo para o computador. Diferente do vírus, o worm não se propaga por meio de inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias. Tá? Então, bot e botnet, um programa que dispõe de mecanismo de comunicação com o invasor permite que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades. Computador infectado por bot costuma ser chamado de zumbi ou zombie computer, pois pode ser controlado remotamente. Também pode ser chamado de spam zombie, quando o bot instalado o transforma em servidor de e-mails que utiliza para envio de spam. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades do sistema e enviar informações coletadas por terceiros. Alguns tipos de específicos de spyware são programas espiões, tá? Keylogger, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelos usuários. Screenlogger, similar ao Keylogger,
capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor. Adware, projetado especificamente para apresentar propagandas. Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor. Então, é deixar a porta aberta, né? Literalmente. Deixar a porta aberta. Isso é um backdoor. Comprometimento. Permite o retorno do invasor por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Cavalo de Troia, o Trojan, ou Trojan Horse, é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário. Rootkit é um conjunto de programas e técnicas. Tá? Então, rootkit é um kit, né? Um conjunto. Permite esconder e assegurar a presença de invasor ou de outro código malicioso no computador comprometido. O nome rootkit não indica que os programas e técnicas que o compõem são usadas para obter acesso privilegiado, mas sim para manter esse acesso privilegiado, beleza? Spam, todo dia no teu e-mail, é um termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Observação: os spams estão diretamente associados a ataques de segurança da internet e do usuário, sendo um dos grandes responsáveis pela propagação de códigos maliciosos, disseminação de golpes e venda ilegal de produtos. Tá rolando muito atualmente o negócio de rastreio do correio, né? Rastreio do correio. Chega lá, um spamzinho bacana pra você, sua encomenda chegou. No meu caso, eu não peço encomenda pelo correio, né? Mas se você pede, pô, minha encomenda chegou, já vai lá e clica, pum, já era. Os caras têm criatividade pra fazer merda, né, cara? Outras ameaças e vulnerabilidades. O hacker. O hacker, na verdade, é o cara que tem conhecimento de informática, né? Hoje em dia se tornou pejorativo, mas quando é para causar danos, o termo mais adequado é cracker, tá? Então, hacker é uma pessoa que tem um vasto conhecimento e usa o conhecimento para invadir e burlar sistemas de segurança com um propósito variado. Até porque empresas muito grandes têm hackers, né? Que é justamente para testar, né? Fazer testes. Mail bomb é enviar lixo para a caixa postal de alguém para congestionar e causar um problema aí, né? Flodar, né? Que a galera fala. Encher a caixa, né? Enviar lixo para a caixa postal de alguém para congestionar a via de acesso individual. Scanners de portas são programas criados para encontrar portas TCP abertas em um computador, possibilitando o atacante invadir uma máquina ou sistema. Tipo o precursor lá, né, das segurança genitais. O Smurf trata-se de outro tipo de ataque de negação de serviço, né? O agressor envia a solicitação ping, para dar um teste, né, para verificar se o serviço da internet está acessível. Aí, usando spoofing, o atacante faz com que o servidor de broadcast encaminhe as respostas não para o endereço dele, mas para o da vítima. Então ele vai mandar um ping, pô, tá aberto, ping pong, ok. Aí, por spoofing, ele vai começar a mandar para a vítima. Assim, o computador da vítima é inundado pela resposta ping, podendo ficar inoperante. Homem do meio, ou man in the middle. Já caiu também recente, tá? Essa técnica consiste na interceptação completa da conversação entre o atacado e seu destino pelo atacante. É um cara que vai estar intermediando ali, né? O ataque. Correntes. As correntes, né? Tinha muito antes, na época de Orkut. Geralmente pedem para que o usuário repasse mensagem em determinado número de vezes, ou ainda para todos os amigos, ou para todos que amam. Olha que perigo. Hoje em dia tem muito no WhatsApp, né? Utilizado para coletar e-mails válidos para ataques spam posteriores.
Tá vendo aí? Você acha que não é pra nada? Compartilhando teu número, compartilhando teu e-mail. Vai achando. Engenharia social. O método de se obter dados importantes através da lábia. É a técnica que explora as fraquezas humanas e sociais em vez de explorar a tecnologia. Os cookies não são vírus, tá? São pequenos arquivos que são gravados no seu computador quando você acessa sites na internet, que são reenviados a estes mesmos sites quando novamente visitados. Isso fica assim a salva lá e tal. Janelas de pop-up são aquelas que aparecem automaticamente sem permissão, sobrepondo a janela do navegador após você acessar um site. Chato pra caramba isso aí, né? Excelente. Mais um menos um. Próximo tópico. Noções de prevenção e combate a incêndio. Maravilha. O tópico 10 e 11, não, acho que o 10 faz parte daqui, né? O 11 já tá aí no canal, já tem um vídeo gravado, tá? Noções de inteligência. Agora vamos para noções de prevenção e combate a incêndio. Aspectos básicos, condutas previstas, classes de incêndio, métodos de extinção, tipo de aplicação de extintores e a NR23 passar rapidão por ela. Então, prevenção e combate a incêndio, fogo, incêndio, combustão. Principais conceitos, tá? O fogo é a consequência de uma reação química denominada combustão, que produz calor e luz. O incêndio é o fogo que foge do controle do homem. E combustão é a reação química, tá? De oxidação autossustentável com liberação de luz, calor, fumaça e gases que gera o fogo. Principais componentes: combustível, comburente e calor. Objeto de questão: está sendo muito utilizado. Chamar só o oxigênio de comburente. Tipo assim, tá correto. Combustível, oxigênio e calor. Tá correto. Mas é só ele que é comburente? Não dá para afirmar isso, beleza? Então, combustível, toda substância capaz de queimar, servindo propagação do fogo, pode apresentar sua natureza três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Comburente é o oxigênio, é o elemento químico presente no ar atmosférico, participando da reação química do fogo. E o calor é o elemento que fornece a energia necessária para iniciar a reação entre o combustível e o comburente, mantendo e propagando a combustão como a chama de um palito de fósforos. Então aí nós temos o triângulo do fogo, né? Se colocar a reação em cadeia, aqui vai virar o tetraedro, nós já vamos ver. Então, para extinguir o fogo, basta desfazer o triângulo, isto é, retirar um de seus lados. Retirou o combustível, acabou o fogo. Retirou o comburente, acabou o fogo. Retirou o calor, acabou o fogo. Percebeu-se a necessidade da existência de uma reação química em cadeia para que a existência do fogo realmente se concretize. Então, foi inserida a reação química no conceito. Adotou-se em substituição ao triângulo do fogo o tetraedro do fogo, que foi inserida a reação química ali no meio, certo? Então, combustível, comburente, calor e reação química em cadeia. Tá? Aqui uma curiosidade, ó. O comburente, o oxigênio, ele tem que ter acima de 13%. Muito difícil cair, mas é bom saber. Processo de extinção de incêndio. Como que a gente vai acabar o fogo? Com o fogo, né? São 4 os processos de extinção do fogo. Então, resfriamento, quando tirar o calor. Abafamento, quando tirar o comburente ou o oxigênio. Isolamento, quando tirar o combustível. E extinção química, quando quebrar a reação em cadeia. Beleza? Métodos de transmissão do fogo. Irradiação, transmissão de calor que se processa sem a necessidade de continuidade molecular entre a fonte e o corpo que recebe calor. É a transmissão de calor que acompanha geralmente a emissão de luz. Tá?
Ondas de calor atingem os objetos, aquecendo. O calor do Sol é um caso típico de calor radiante. Então, aí uma imagem ilustrando a irradiação. Não tem contato nenhum por ondas de calor. Pegou fogo na outra casa. O incêndio começou no prédio A e alastrou-se para o prédio B, mesmo não tendo nenhum tipo de ligação física. É o fenômeno da irradiação. Condução, transmissão de calor que se faz de molécula para molécula, através de um movimento vibratório que as anima e permite comunicação de uma para outra. Então aqui um bastãozinho de ferro, condutor, né? O fogo vai ser conduzido para o bastãozinho. Convecção, método de transmissão de calor característico dos líquidos e gases. Consiste na formação de correntes ascendentes no seio da massa fluida, devido ao fenômeno da dilatação e consequente perda de densidade da porção de fluido mais próximo da fonte calorífica. Cara, basicamente é lembrar que a convecção é corrente ascendente, beleza? Então, do patamar para um outro, objeto de prova recente também. Qual era o método? Qual era o método de transmissão do fogo em... Aí ele deu a situação, né? No 12º andar, salvo engano, né? O fogo começou a se alastrar por... Aí tinha lá, por convecção, né? E aí, piriri, pororó, era mais indicado a pessoa descer, é um negócio assim. Mas o que importa era o método de transmissão, tá? Então, irradiação, para ficar gravado aí, irradiação, convecção, condução. Tem contato. As classes do fogo, super importante. Super importante. A, B, C, D, K. Classe A, materiais de fácil combustão, propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade. Deixam resíduos. Tecido, madeira, papel, fibra. Classe B, considerados inflamáveis. Queimem somente superfície, não deixam resíduos. Óleos, graxas, verniz, tinta, gasolina. Classe C, equipamentos elétricos energizados. Se não tiver, vou escrever isso aqui, velho. Se não energizados, vai virar classe A, beleza? Vai virar classe A. Por quê? Pô, pensa um computador ligado na tomada. Como é que vai ser o incêndio disso, pô? Catastrófico, né? Muito mais difícil de conter do que o computador que não esteja ligado na tomada. Vai deixar resíduo. Tá? Vai entrar aqui, ó. Plástico, tá? Plásticos, componentes. Beleza? Então, classe C, equipamentos elétricos energizados. Motores, transformadores, quadro de distribuição, fio. Classe D, elementos pirofóricos. Tem propriedade ou tendência de, quando na forma de partículas finas, apresentando grande área de contato, reagir com o ambiente. Então são os metais pirofóricos, tá? Magnésio, zircônio, titânio, cálcio. E classe K, específica para fogo em óleo e gordura de cozinhas. Não confunda com nenhuma outra classe. Fogo e óleo e gordura em cozinhas é classe K. Não confunda com esse óleo aqui, ó. Óleo da classe B, tá bom? Tipos de extintores. Então, classe A, ó, tecido, madeira, borracha, papel, plástico. B, gasolina, graxa, óleo, querosene, óleo de carro, tá? Pensa assim. C, fogo em eletricidade. D, metais combustíveis. K, fogo em cozinha. Aqui é um extintor bonitão, classe K, beleza? Classificação de incêndios. Então, A, mais uma vez.
A classe, o símbolo, a figura, os materiais combustíveis ordinários e os exemplos: madeira, papel, tecido, borracha, plástico. B. Gasolina, petróleo e tintas à base de óleo, solvente, álcool, propano, butano. C. Equipamentos energizados: computadores, motores, transformadores e eletrodomésticos. D. Metais combustíveis: magnésio, titânio, zircônio, sódio, lítio, potássio, cálcio. K. Óleos e gorduras de cozinha: gorduras animais e vegetais. Beleza? É relativamente novo, tá? A classificar aqui, o extintor de classificar essa classificação. Agentes extintores, que vai extinguir o fogo, né? A água é o agente extintor mais abundante, age principalmente por resfriamento e atua também por abafamento, dependendo da forma como é aplicada, né? Por neblina ou jato contínuo, cai bastante isso aqui. Saúde. Então, por resfriamento principal e por abafamento secundário. Extingue fogos de classe A. Avante. Uma questãozinha aí. As técnicas de extinção, 2025, tá? As técnicas de extinção de incêndio abrangem aquelas operações necessárias ao ataque e extinção do foco principal do incêndio. Todos os fatores de risco oferecidos pela classe e tipo de incêndio devem ser considerados para serem determinados os perigos e técnicas a utilizar. A respeito das técnicas de extinção de incêndio, é correto. A extinção de incêndio de classe C exige que o agente extintor conduza a corrente elétrica. A água em incêndio de classe A pode ser utilizada em ataques diretos, indiretos ou combinados, dependendo da necessidade de cada emergência. Os incêndios de classe D são caracterizados por materiais que não reagem com água. Trata-se de um tipo de incêndio fácil de ser combatido. A água na extinção por abafamento deve ser aplicada em jatos contínuos e fortes. Uma ventilação adequada aumenta o risco de flashover e backdraft. Isso aqui é mais bem mais técnico, tá? Talvez uma prova de bombeiro ou algo assim. Mas aí qual é a sua resposta? A água em incêndio de classe A pode ser utilizada em ataques diretos, combinados, dependendo da necessidade de cada emergência. Beleza? Bizu, agente extintor da água. Agente extintor, água. A água nunca será empregada, nunca, nos fogos de classe C, salvo quando pulverizada, em forma de neblina. Então, água não pode, para a classe B, exceto neblina. Não pode na classe C, lembra lá do computador ligado na tomada, salvo, exceto pulverizado. Não pode na classe D, nunca. Tá? Então esse é o bizu da água aí. Espuma, agente extintor espuma. Pode ser química ou mecânica. A química se resulta da reação entre soluções aquosas, sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio. E a mecânica, se a espuma for produzida pelo batimento de água através do LGE, né? Líquido gerador de espuma. Esse extintor aqui, como é que usa? Pega ele, vira ele de cabeça para baixo, beleza? Para gerar o batimento de água. E aí pode acionar. Tem grupamento que sacode, né? Mas basta virar de cabeça para baixo e retornar, assim 2, 3 vezes. A rigor, a espuma é mais uma das formas de aplicação da água, pois constitui de um aglomerado de bolhas de ar ou CO2 envoltos de películas de água. Extingue fogos de classe A e B, beleza? E principalmente por abafamento e secundariamente por resfriamento. Lembrando que a água é o inverso, tá? A água e a espuma. A água primeiro vai ser por resfriamento, depois por abafamento. A espuma por abafamento e depois por resfriamento. Gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, é um gás mais denso, pesado que o ar, sem cor, sem cheiro, não condutor de eletricidade, não venenoso, mas é asfixiante, beleza? Age principalmente por abafamento e secundariamente por resfriamento. É igual a espuma, né? Primeiro abafa, secundariamente resfria.
extingue fogos de classe B e C, e também classe A, se no seu início, beleza? Porque pode desencadear um incêndio maior, né? Se não tiver no início, é gás carbônico, pô. PI, pó para extinção de incêndio. É uma substância constituída de bicarbonato de sódio, de potássio ou cloreto de potássio, que pulverizada forma uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguido por quebra da reação em cadeia e por abafamento. Extingue fogos da classe B e C. Pó, lembra de BC. A instalação dos extintores, de fácil visualização, de fácil acesso e onde haja menos probabilidade do fogo bloquear o seu acesso. Beleza? A área deve ser pintada de vermelho, uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Então você, monstro, que fica em pé aqui na frente, mexendo no celular, olhando para baixo, sai daí de cima, beleza? Qualquer lugar. Essa área deverá ser no mínimo de 1 por 1, 1 metro por 1 metro. Aqui, ó. Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60 m acima do piso, ou seja, não pode ficar mais alto que 1,60 m. E não pode ter os seus rebordos a menos de 60 centímetros, nem mais de 1,50 m acima do piso. Essa parte aqui, beleza? Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas, não poderão ser encobertos por pilhas de materiais, e os extintores sobre rodas deverão ter garantido sempre o acesso livre a qualquer ponto de fábrica ou ponto do prédio, tá? A inspeção dos extintores. As normas técnicas estabelecem que cada extintor deve ser inspecionado visualmente a cada mês, examinando o aspecto externo, lacre, manômetro, quando o extintor for do tipo pressurizado, verificando se o bico e as válvulas de alívio não estão entupidas. Os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Então, pesados semestralmente, inspeção visual mensal. E se a perda de peso for além de 10% do peso original, deverá ser providenciado sua recarga. O extintor espuma, que é o diferentão, deve ser recarregado anualmente. Quantidade de extintores. A título de curiosidade, se a área coberta por extintores for de até 500 metros quadrados e de risco pequeno, a distância máxima entre um extintor e outro é 20 metros. Se a área coberta for de até 250 metros quadrados e risco médio, a distância máxima é de 10 metros. Se a área coberta for de até 150 metros quadrados e de risco grande, a distância máxima é de 10 metros. Independentemente da área ocupada, deverá existir pelo menos dois extintores para cada pavimento. Uso dos extintores portáteis. Para usar um extintor portátil, seguir as instruções. Então, manter o extintor em pé, na posição vertical. Quebrar o lacre e acionar o gatilho. Dirigir o jato para a base das chamas e não para o meio do fogo. Faça o movimento de forma de leque, tá? Então, direita e esquerda, cobrindo toda a área em chamas. Não jogue conteúdo aos poucos, então, de uma vez, tá? É para jogar de uma vez. Aperta aquilo lá com vontade, cara. Senão não vai apagar, não. Para o melhor resultado, empregue grandes quantidades de produto, se possível com o uso de vários extintores ao mesmo tempo. Aí nós temos o emprego de areia e limalha de ferro, né? Para ser como agentes extintores. Podem ser meios extintores de incêndio. Por meio do método de abafamento, o fogo das classes B e D podem ser extintos com um balde de areia. Também estabelece que a doutrina, no caso, né? Que pelo mesmo método de abafamento, a limalha de ferro fundido poderá ser usado para extinguir fogos de classe D. Interessante, né? Então, para metais pirofóricos, classe D, limalha de ferro. Também pode vir areia, mas é por abafamento e pode ser usado também em classe B. Lembrando o que é classe B? Gasolina, querosene, álcool, óleo, graxa.
Chuveiros automáticos, ou sprinklers, são sistemas fixos de combate a incêndio com uma grande vantagem sobre extintores hidrantes, porque eles fazem o combate ao incêndio logo no seu início, sem necessidade da presença de um operador. No caso de ocorrer um incêndio, a temperatura do ambiente tende a aumentar, fazendo com que o líquido termosensível, aqui é o funcionamento, tá? Não precisa saber disso exatamente, não. Fazendo com que o líquido termosensível sofra uma dilatação, quebrando o bulbo quartzoide e liberando a passagem da água. Beleza? Aí tem as partes do sprinkler aí, de curiosidade também. E os hidrantes. Segundo a NBR 13714, os hidrantes são pontos de tomada de água com saídas simples ou duplas, com válvulas angulares com seus respectivos equipamentos. Os hidrantes são considerados equipamentos de combate a incêndio e devem ser utilizados quando o emprego do extintor não for suficiente. São classificados em hidrantes públicos e particulares. É um exemplo de particular que está dentro da repartição e um hidrante público que está lá no meio da rua. A nova NR 23, proteção contra incêndio. Observações importantes. Importantíssimas regras trazidas pela NR 23. Todos os empregadores, devem adotar medidas de prevenção de incêndio em conformidade com legislação estadual e normas de técnicas aplicáveis. O empregador deve providenciar utilização de equipamentos, combate a incêndio, procedimentos para evacuação e dispositivos de alarmes existentes. As saídas dos locais de trabalho. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente, tá? Não são 50 pessoas por saída, 100 pessoas por saída, igual as provas que eu gosto de cobrar. É número suficiente e dispostos de modo que aqueles que se encontrem nos locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. Placas ou sinais luminosos. Não é fluorescente, tá bom? Questão de prova também, beleza? E por último, pessoal, as portas das saídas dos locais de trabalho. Nenhuma saída deverá ser fechada durante a jornada de trabalho, fechada à chave, né? Trancada. E as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento, que é aquele travão que tem no meio da porta de emergência, que você só empurra, sabe? É aquilo lá. Então, conseguimos bater todo o edital aí de segurança orgânica para nossa prova, beleza? Espero que tenha sido proveitoso todas essas aulas gravadas aí, que some para os estudos de vocês, que dê tudo certo e em busca da aprovação, não é isso? Sucesso aí, tamo junto. Valeu pela força. Até o Diário Oficial da União. É nóis.